capítulo 6. Glória a Deus, glória a Deus. Verso de número 11. Glória a Deus. As coisas, irmãos, não acontecem da forma que a gente quer. É verdade. Glória a Acontece Deus. da forma que ele quer. Glória Da a maneira Deus. que ele quer. Cada pessoa é designada por Deus por um chamado. Glória a Deus. Assim como um instrumento nas mãos do músico. Tem músico que tem um talento enorme para tocar violino, outro tem um talento enorme para tocar tuba. E assim somos nós as mãos do Senhor. Somos um instrumento na mão dele. Glória a Ele Deus. usa nós da forma que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Glória a Deus. Tem um que é mais pentecostal, tem um que é mais avivado, tem um que é mais tranquilo. Mas Deus usa através dele. Quando ele fala, toca no coração daquela pessoa lá, e aquela pessoa sente que é para ela, sai animada, vivifica a sua fé, chega até outro, conta aquela palavra e aquele outro também é animado. Glória a E assim Deus. vai indo. Assim Aleluia. somos nós as mãos do Senhor. Glória a Quando Deus. Deus tocar no teu coração para falar com alguém, fale sem medo, Glória a Deus. fale com fé, porque Ele vai te usar. Nunca diga não para o nosso mestre. Glória a Deus. Porque Ele precisa de nós, assim como nós precisamos dele. Talvez você pense assim, mas eu sou inútil, eu não sirvo para nada. Você serve sim. Glória a Deus. Você é um instrumento na mão do Senhor. Glória a Jesus. Ele quer te usar. Eu não sei que instrumento você é, se você é tuba, se você é violino, se você é um clarinete, um piano, mas você é um instrumento na mão dele. Glória a Deus. Ele quer te usar. Aleluia. Isso, capítulo 6, verso de número 11. Glória a Deus. Vamos ver. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe Meu disse: Deus. Ó Senhor, é contigo, varão valoroso. Glória a Deus. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviarei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo. Falas, rogo-te daqui, te não apartes até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disses: Eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um elfa de farinha e carne, pôs um azafate e o caldo pôs numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos e põe sobre esta penha e verde o caldo, assim como fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos, os asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne, os bolos e os asmos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Glória a Deus. Se o verso 1 também do capítulo 6 diz assim também: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o anjo do Senhor os deu na mão dos midianitas por 7
6, vai dizer a história de Gideão. Gideão era um jovem a qual temia ao Senhor. Era um jovem a qual estava debaixo da obediência do Senhor. Era um jovem a qual tinha zelo pelas coisas do Senhor. Era um jovem que não hesitava em adorar, em exercer a sua função como adorador na casa do Pai. Só que vemos em Juízes capítulo 6 que a sua terra, a sua nação, vai passar por uma grande dificuldade. A sua nação vai ser entregue na mão dos midianitas por 7 anos. Midianitas era um povo perverso, era um povo a qual estava designado por Deus mesmo para assolar aquela nação. Porque aquela nação, meus irmãos, colocou outros deuses à frente do nosso Deus. E o nosso Deus, ele não divide glória com ninguém. Glória a O Deus. nosso Deus não divide glória com ídolos, com coisas deste mundo. E aquele povo tinha desobedecido ao Senhor. E por ordem do nosso mestre, eles foram passar por dificuldades por 7 anos. E Gideão, ele via que estava acontecendo tudo isso na casa de seus pais, em sua parentela, em sua nação. Gideão, mesmo entristecido, ele continuava adorando. Ele continuava obedecendo ao Senhor. Mesmo seus amigos passando por dificuldades. Porque vemos na palavra de Deus que aquele que está com Deus, ele passa por dificuldades. Moisés passou por dificuldades. Moisés já nasceu passando por dificuldade. Teve que ser abandonado pela sua mãe em um cestinho. José passou por dificuldade por causa do chamado dele. Foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no calabouço e dali foi parar na prisão. Mas Deus deu vitória a ele. Eu não sei da maneira que você entrou aqui. Se você está sendo perseguido por alguém no seu trabalho, na sua cidade, na sua terra, mas há chegar o momento da sua vitória. Jó passou por uma grande dificuldade. Jó passou por uma tremenda dificuldade, ao ponto de perder os seus filhos, ao ponto de ser acometido por uma doença grave. Mas Deus deu vitória a ele. Todo aquele que Deus tem um chamado, ele passa por dificuldade. Todo aquele que Deus tem uma grande promessa, ele passa por situações adversas. Todo aquele que Deus chama para estar na obra, ele vive uma vida de dificuldades. Mas Deus, ele supre a sua vida no momento certo, no tempo certo, na hora oportuna. Você, jovem que está aqui esta noite, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus há de suprir as suas dificuldades. Ele há de solucionar o teu problema. Guarda esta palavra no teu coração. Moisés passou por dificuldade, mas Deus deu vitória a ele. José passou por dificuldade, mas Deus deu vitória a ele. Davi passou por dificuldade, mas Deus deu vitória a ele. Jó passou por a maior dificuldade que um homem pode enfrentar nesta terra: perder todos os teus filhos e ficar acometido por uma doença grave, mas Deus deu vitória a ele. Assim será na tua vida, independente das dificuldades que você passe, grande ou pequena, Deus te dará vitória, porque você é filho dele, você está na palma das mãos dele. Meus amados irmãos, Gideão estava passando por uma grande dificuldade. Gideão estava passando por uma grande dificuldade, ao ponto de ele entrar na tua casa e ver que os seus pais estavam com ídolos dentro de casa, ver que os seus pais estavam com estátuas dentro de casa. Gideão, ele não hesitou em adorar a nosso Mestre. Ele continuou adorando. Ele viu seus vizinhos sendo assaltados pelos midianitas, porque nos estudos vai falar que os midianitas, ele aguardava um tempo oportuno para adentrar a terra e pegar as coisas que estavam ali. Ele assaltava pegando o quê? Se tivesse dinheiro, roubava frutos da sua fazenda, dos seus filhos. E ali não tinha mais nada que a pessoa colher no campo, vender. E as pessoas passavam por necessidade, por não ter condições financeiras para se manter. Mas Gideão, ele era esperto. Gideão, ele tinha estratégia. No momento em qual as pessoas estavam malhando trigo de dia, eles teve uma estratégia de malhar trigo à noite, aonde os midianitas não iriam enxergar ele. Então Gideão ia
ao campo para malhar trigo à noite, numa tremenda dificuldade. Mas Deus estava com ele. Se malhar trigo de dia é difícil, imagina malhar trigo à noite, meus irmãos. Eu não sei o tamanho da dificuldade que você está enfrentando, mas Deus lhe dará estratégia para você. E você será invisível aos olhos dos midianitas. Vou deixar bem claro para você esta noite. Você será invisível aos olhos dos ímpios. Você irá passar e cantar o hino invisível aos olhos dos ímpios. Gideão não hesitou e continua ali, lutando, trabalhando. Ele achava que ninguém estava enxergando ele. E quantas das vezes é assim na nossa vida? Nós estamos trabalhando, nós estamos estudando, nós estamos passando por adversidades diversas, nós estamos resolvendo causas a qual nós achamos que nós não vamos conseguir, a qual nós ficamos tão pequenos diante de tantas causas, acusações, dificuldades, e falamos: quem somos nós? Quem somos nós? Glória a Deus. Se comparamos ao pó desta terra, Glória a Deus. se comparamos muitas das vezes mais pequeno do que um peixe lá no mar, e falamos para o mestre assim: meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu para estar ali naquela noite te adorando? Quem sou eu para trazer algo da tua parte? Quem sou eu? Glória a Deus. Mas o nosso Deus mostra para nós que ainda nós temos importância. Glória a Deus. Nosso Deus mostra para Ele que ainda nós somos um instrumento na mão Glória a dele. Deus. E quando Ele pega nós para nós sermos tocados por Ele, saem as melhores melodias da nossa boca. Eu quero dizer a você, juventude, adore ao seu mestre. Glória a Deus. Vale a pena servir a Ele, vale a pena exaltar a Ele, vale a pena contemplar a Ele, porque no momento oportuno, na hora certa, Ele chega com a vitória. Ele está aqui esta noite, Ele está passando pertinho de você. Ele está dizendo para você o que você quer que eu faça. Glória a Deus. Peça a mim que eu irei fazer. Não peça político, não peça supervisor, não peça pai, não peça mãe. Peça a mim que eu irei fazer na tua vida. Nada é impossível para mim. Passar no concurso público não é impossível para mim. Te dar um bom estudo não é impossível para mim. Te enriquecer nesta terra não é impossível para mim. Curar a tua mãe, curar o teu pai não é impossível para mim. Fazer aquilo que você quer não é impossível para mim. Porque o teu Deus, Ele é o grande. O teu Deus, Ele é o professor. Guarda esta palavra. O teu Deus, Ele é o teu médico. O teu Deus, Ele é o teu advogado. O teu Deus, Ele é o teu sustentador. Ele é o teu braço direito. Ele é o teu braço esquerdo. Ele é a tua força. Ele é o teu conhecimento. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não chegamos a lugar algum. Mas com a ajuda dEle, meus irmãos, chegamos aos lugares mais improváveis desta terra. Ele faz um pequeno se assentar no meio dos príncipes. Ele levanta quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele que ajuda, Ele que ergue, Ele que exalta, e Ele que abate o exaltado. Ele que exalta o humilhado. Aquele que pensa que não é nada, Deus faz, Ele levanta para mostrar que é Ele. Não é o homem, é Ele. Ele faz da forma que Ele quer. Ele fez na vida dos profetas. Ele continua fazendo na vida dos servos dele. Ele continua fazendo na vida dos homens a qual teme a Ele. Dos homens a qual segue a Ele com vontade. Meus irmãos, o mundo aí afora vai dizer assim que seguir a Deus é ser escravo. As pessoas aí afora assim dizem assim: ah, você é tão jovem para estar na casa de Deus. Dá um pulo ali no mundo, vamos ali. Vamos beber, vamos fumar, vamos curtir, vamos fazer os prazeres da carne que pode contemplar, ainda mais para os pré-adolescentes, para os jovens. A todo tempo Ele oferece prato, oportunidades. Mas, meus irmãos, o que o mundo diz é enganoso. As pessoas aí agora estão presas a bebidas, coisas que não prestam. Na verdade, eles que são escravos dos seus próprios prazeres. Quando eles vão perceber, eles não conseguem mais largar um vício, não conseguem mais largar algo que o mundo proporcionou a eles.
Bom é estar na casa de Deus. Bom é estar servindo ao Senhor. Porque é melhor estarmos aqui sendo criticado que somos escravos. E sendo escravo tem um Senhor que tudo pode, tudo faz por nós. Do que estarmos lá achando que nós não somos escravos, mas na vida eterna passarmos no lago do inferno. Meus irmãos, é melhor estarmos contemplando ao Mestre. Porque aqui, juventude, Ele pode lhe proporcionar as melhores coisas. Porque aqui Ele pode lhe dar aquilo que você pede. Aqui Ele pode te dar a vida eterna. E é muito melhor ter a vida eterna com Ele. Quando o crente passa pela prova, ele tem a certeza que ele tem alguém com ele. No leito do hospital, eu não sei se tem alguém aqui enfermeiro, ou alguém que já foi capelão. Eu tenho o privilégio de ser capelão. E eu já tenho feito algumas visitas em hospitais. E o que eu tenho mais visto nos hospitais é as pessoas carentes de uma palavra da parte de Deus. Glória a Deus. O ímpio ele é carente da palavra de Deus. No seu momento da angústia, ele busca ao Senhor. Mas o cristão, no momento da angústia, ele sabe que Deus está com ele. O privilégio é esse, meus irmãos. É quando nós passamos pela dificuldade de sabermos que Deus está conosco. Deus, ele proporciona a vitória. Meus irmãos, voltando ao texto bíblico aqui, Gideão malhando trigo no lagar, lugar de estratégia, lugar a qual ele se sentia abandonado, mas tendo estratégia, tendo uma visão diferente. Pessoas malhavam de dia, eram assaltadas. Gideão estava à noite, malhando trigo. Lugar de estratégia, lugar de inteligência. E ali ele se sentia sozinho. E ali ele estava se questionando: meu Deus, mas por que isso está acontecendo na minha nação? 7 anos sofrendo. 7 anos meus pais sofrendo. 7 anos meus irmãos sofrendo. 7 anos meus amigos sofrendo. O que está acontecendo? O Senhor entregou nós às mãos dos midianitas, ele achando que ele não estava sendo analisado. Mas enquanto Gideão trabalhava, ele estava sendo analisado. Enquanto Gideão malhava trigo no lagar, ele estava sendo analisado. Enquanto você trabalha nesta terra, Deus está te analisando. Enquanto você está na faculdade, Deus está te analisando. Enquanto você está no teu bairro, Deus está te analisando. Assim não foi diferente na vida do Gideão. Deus mandou um anjo. Um anjo que fica ao pé de uma árvore só analisando o Gideão. E Gideão ali malhando trigo. E esse anjo vai ter com o Gideão. Ele vai ir adiante de Gideão. E vai falar com o Gideão. Aqui como no texto ao qual lemos esta noite, este anjo vai dar uma palavra de ânimo a Gideão. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dizer assim: Deus é contigo, varão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Juventude, Deus está dizendo para você que esta noite: Deus é contigo. Glória a Deus. Independente da dificuldade, Ele é contigo. Glória a Deus. Independente do problema, Ele é contigo. Glória a Deus. Independente da circunstância, Ele está conosco. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Gideão ali, ele se espanta olhando para aquele anjo. Mas ele vai falar: mas se Deus é conosco mesmo, por que estamos passando por tantas dificuldades? O anjo ali vai conversar com o Gideão, como no texto ao qual nós lemos esta noite. E ali vai dar algumas palavras a Gideão, dizendo a Gideão que ele vai ser um homem levantado naquela terra para derrubar os inimigos daquela nação, os inimigos que tinham se levantado contra aquele povo. Porque Gideão era justo aos olhos de Deus. Glória a Deus. Porque Gideão era um jovem obediente aos olhos de Deus. E Deus, esta noite, Ele está procurando jovens que têm prazer em servir a Ele. Aleluia. Jovens que estão dispostos, quando Deus dá uma missão, não hesitar em falar uma palavra, em evangelizar, em pregar, em contar, em testemunhar, em bater no peito e dizer assim: eu sou cristão. Não ter vergonha de dizer a esse mundo aí fora: eu sirvo a um Deus que tudo pode e tudo faz. Eu sirvo a um Deus que Ele faz acontecer. Eu sirvo a um Deus que Ele é médico dos médicos e continua sendo advogado dos advogados. Eu sirvo a um Deus que Ele é juiz dos juízes. Eu sirvo a um Deus que tudo pode. Meus irmãos, como é prazeroso servir a esse Deus. Gideão tinha isso na sua vida. Independente da dificuldade que ele iria passar, ele sabia que Deus estava com ele. E Deus via isso no seu coração. Deus via que Gideão era um jovem obediente, honrava teu pai,
honrava a tua mãe, honrava a tua parentela. Via que Gideão também honrava as escrituras sagradas. Via que Gideão honrava os mandamentos. Via que Gideão era zeloso. E Deus olhava para o céu, olhava para a terra, olhava para os povos adorando estátuas, imagens. Mas tinha um que era diferente, e era Gideão. Gideão não se prostrava, mesmo vendo seu pai e sua mãe colocando ídolos dentro da tua própria casa. Gideão não se prostrava. Gideão continuava convicto que o alvo dele era Jesus Cristo. Gideão continuava convicto que o alvo dele era o mestre dos mestres. Gideão continuava convicto que o alvo dele era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que falou, haja luz e houve luz, o Deus que falou, haja mar e houve mar, o Deus que mandou apenas uma palavra e tudo aconteceu. Gideão continuava convicto que apenas uma palavra do mestre tudo poderia acontecer. Por isso que ele não se prostrava. Lá no fundo do seu coração, Gideão sabia que Deus poderia tudo fazer. Ele estava ali tendo aquele diálogo com o anjo, mas ele estava convicto, porque Deus não erra. Se Deus viu que Gideão era justo, porque Deus não erra. Se Deus mandou um anjo até Gideão, porque Deus viu que ele era sim um jovem obediente. E aqui no texto nós podemos ver, meus irmãos, 3 processos. Qual é o primeiro processo? O primeiro processo foi o processo da guerra, processo que a nação estava passando, dificuldade. Segundo processo a qual Deus olha para a terra e vê um jovem obediente. Terceiro processo é que Deus manda um anjo para falar com aquele jovem. Mas também vemos 3 processos no verso 11 em diante. O primeiro processo foi de Gideão ir trabalhar, ter estratégia. Mesmo em meio à dificuldade ele não parou, porque tem muita irmandade, tem muito crente em meio à dificuldade quer parar, em meio à dificuldade quer hesitar, quer abandonar o barco, quer desistir de tudo. Não é dessa forma não. Em meio à dificuldade é que tem que trabalhar, aí que tem que pregar, aí que tem que louvar, aí que tem que continuar no meio do Senhor, no meio dos seus atos. Aí que tem que continuar adorando, servindo a Ele. Gideão era assim, em meio à dificuldade, aí que ele continuava na casa do Pai, aí que ele continuava indo para o seu trabalho, e o anjo ali analisando, ao ponto de o anjo parar ao pé da arca. Segundo processo de análise, processo ao qual Deus fica quieto apenas analisando, vendo se nós vamos murmurar, vendo se nós vamos retrucar, vendo se nós vamos questionar, vendo se nós vamos ter fé ou abandonar. Primeiro processo de trabalho. Segundo processo de análise. Terceiro processo é o processo que Deus age em nós. Glória a Deus. Terceiro processo é o processo que Ele entra. Ele entra para falar. Ele entra para dizer que está conosco. Se você passar pelo primeiro processo, continuar trabalhando e ser analisado por Ele, e em meio em silêncio, você achar que ninguém está contigo, mas você continuar, você chega até o terceiro processo e fala contigo: eu estou contigo. Glória a Deus. O terceiro processo é o processo que Ele diz: a vitória em tua vida, Gideão. Glória a Deus. A vitória em tua nação, Glória a Gideão. Deus. A vitória em tua casa, Gideão. Glória a Deus. A vitória é porque eu levanto você mesmo. Glória a Deus. Eu levanto você mesmo. Mas espera aí, eu sou tão pequeno, meu mestre. Eu sou tão pequeno, eu não posso. É muitos homens, mas eu dou força a ti. Eu capacito a ti. Eu coloco pessoas para te ajudar. É a porta de emprego que está fechada, eu levanto pessoas para abrir a porta para ti. É as dificuldades na tua casa que está apertando, eu levanto homens para levar cesta básica para ti. Amém. É a enfermidade que está difícil, a medicina diz não tem mais cura. Eu chego na tua vida como médico e diz: a cura para a tua vida, a cura para a tua casa. Eu estou contigo. É bom servir ao nosso Deus. Deus está falando comigo aqui, irmão. Deus está falando conosco aqui, que Ele é conosco, que Ele está conosco, que Ele vai dar vitória a nós. Nós devemos passar pelos processos, devemos aguardar esses processos.
Os processos é doloroso. Não é fácil não. Em meio à dificuldade, imagina Gideão, 7 anos, vendo a dificuldade, até a dificuldade de chegar até seus irmãos, até em sua própria casa mesmo, ele ter que continuar trabalhando. 7 anos sem ouvir a voz de Deus, 7 anos sem ouvir Deus falar com ele, mas ele sendo obediente não é fácil. Muitos nessa trajetória iriam abandonar. A pergunta esta noite é para você: você abandonaria ou você continuaria? Deus quer que você continue. Em meio à dificuldade, continue adorando, continue buscando ali, continue trabalhando, porque Ele está na missão. Deus manda este anjo para falar com Gideão. E este anjo fala com Gideão: Deus é contigo, vale. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E logo em seguida esse anjo vai dar uma ordem a Gideão, que tem uma missão. Agora ele não é mais um trabalhador só da casa do seu pai. Ele não é apenas mais um trabalhador do campo, não é apenas mais um adorador, mas agora ele tem uma missão. Agora ele é separado, escolhido por Deus para ser soldado. Não é soldado do exército de Israel, não. Não é soldado da nação dele, não. Mas é soldado do próprio Deus. Deus dá uma missão a ele. Deus fala a ele que ele vai derrotar o exército que tem se levantado contra a sua nação. Hoje vivemos em um país que é democracia, a qual as pessoas elegem um político para estar à frente do parlamento, como vereador, como prefeito, como governador, como presidente, como deputado, como senador. Mas naquela época era teocrático. Cada nação tinha um Deus. Israel tinha um Deus todo-poderoso, o Deus que nós servimos. E por isso algumas nações perseguiam Israel. Por isso algumas nações confrontavam Israel. Porque muitos tinham vários tipos de deuses, deuses da mitologia grega. Mas Israel não. Israel tinha um único Deus. O Deus que realmente existe. O Deus que não foi inventado por homem. O Deus que fez nós. Um Deus que fez tudo apenas com a tua palavra. Um Deus que é verbo e um Deus que verbalizou e tudo se fez. Gideão adorava esse Deus. Os midianitas não. Os midianitas adoravam a deuses da mitologia grega, a deuses pagãos, a deuses a qual foi inventado por homens, a Deus que não existe. Mas Gideão adorava um Deus que tudo pode. Então quando Deus deu uma ordem a ele, por meio daquele anjo, que ele iria vencer os midianitas, ele temeu. Ele temeu sim, porque ele sabia que existiam muitos homens. E ele vai colocar o próprio anjo à prova. E ali ele vai ver que Deus estava com ele diante daquela prova que ele colocou na vida do anjo. O anjo vai provar que Deus estava com ele. Mas nós vamos lermos a história em diante. Vai apresentar diante de Gideão 3.800 homens, se não me falha a memória. Mas desses homens vai ficar 300. 300 para enfrentar milhares de homens. Aos olhos da sociedade, aos olhos do exército, aos olhos da ciência é impossível. Mas aos olhos de Deus nada é impossível. Glória a Deus. Deus vai dar a Gideão a terra por vencida, a terra a qual ele está. Os midianitas vão perder esta batalha. Mas tudo começou por causa da obediência de um homem. E na tua vida, jovem, vai ser assim. Tudo vai começar quando você começar a obedecer. Quando você começar a obedecer, a trabalhar, a esperar e saber que Ele tudo pode. Há processo sim. Não vai ser um piscar de olhos, nem um estralar de dedos. Em muitas pessoas é sim, em um piscar de olhos. Em muitas pessoas é sim, em um estralar de dedos. Tudo pode acontecer. Deus faz isso sim. Ele pode fazer na tua vida sim. Mas Ele está dizendo para alguém aqui:
que na tua vida vai ser diferente. Na tua vida você vai ter que trabalhar. Você vai ter que passar por esse processo, o processo do trabalho, assim como Gideão passou. Glória a Deus. O processo da análise, para depois chegar no processo da vitória. Mas eu tenho algo da parte de Deus para você. Será muito mais prazeroso você passar por esse processo. Porque quando nós passamos por esses processos, nós temos intimidade com aquele que tudo pode, com aquele que tudo faz, com aquele que faz acontecer e com aquele que diz estar dito, com aquele que, quando ele fala, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Glória a Ele é Deus. todo poderoso quando ele decreta estar decretado. Glória a Deus. Glória a Deus. Gideão, ele teve a terra por vencida. E assim será na tua vida, Jó. Eu não sei o que você está passando debaixo também. Assim será na tua vida. Eu não sei a causa, eu não sei a tribulação, eu não sei a enfermidade, mas o meu Deus sabe. E Ele está dizendo para você: a tua causa vai se dar por vencida. No tempo certo, na hora certa, no tempo oportuno. Porque eu chego com a vitória. E a palavra para você nesta noite é essa: eu dei vitória para Gideão e disse a ele: eu sou contigo. Eu digo para você esta noite: eu estou contigo. Irei dar vitória a você. Irei dar vitória à tua casa. Porque eu honro aqueles que me servem. Continua servindo ao Mestre, porque Ele pode todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado.